vocês estão? Que bom a gente estar aqui novamente para pensar filosofia, para filosofar, para conhecer pessoas que fizeram diferença no seu tempo e que podem muito colaborar com a gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Platão e sobre a visão que ele tem, a análise, o diagnóstico e a sugestão de uma sociedade melhor e de uma educação. Então, Platão, no contexto em que ele vive, ele percebe uma série de coisas em Atenas e ele sugere uma proposta que pode muito nos interessar. Com alguma frequência, algum de nós já se perguntou se existe uma sociedade ideal, se existe uma sociedade perfeita, onde não haja corrupção, onde não hajam conflitos, onde não haja uma série de coisas que às vezes fazem mal para as nossas relações, tem mais uma característica de injustiça. Platão vivia nesse contexto em que, como nós vimos já lá com os sofistas e com Sócrates, Atenas está passando por um momento democrático de declínio, né? Um momento de declínio na sua democracia. Nós não temos ali mais instituições que são efetivas e que são de fato democráticas. As pessoas que estão no poder, elas não são as mais preparadas e adequadas para estar no poder ou nos cargos administrativos. As pessoas que formam a sociedade ateniense e a sociedade grega não são as pessoas que mais conhecem e conhecem com integridade as coisas da natureza, as coisas do ser humano, enfim, as ciências que eram ali naquele tempo cruciais para a vida na cidade. Nesse contexto todo de complexidade e de degradação social das instituições e do próprio ser humano, Platão vai pensar como pode ser então uma sociedade perfeita. E essa concepção de sociedade perfeita, ela parte primeiro de uma compreensão de ser humano. Para Platão, a visão dele é dualista, né? É sempre o paradigma do mundo das ideias perfeito e o mundo sensível e imperfeito, né? O ser humano, ele é essencialmente alma, né? Nós temos uma composição dualista de alma e corpo. A alma é eterna, é perfeita, é imaterial, o corpo é perecível, é imperfeito, é material. A alma é o lugar da essência, o lugar da verdade. O corpo é o lugar daquilo que passa, do passageiro, do fluido, das opiniões, né? E aqui a gente tem já um modelo de vida individual que pode ser pautado por duas coisas. Ou a gente busca muito a verdade das coisas, ou a gente vive muito em função dos prazeres da vida, das opiniões. Verdade é que a gente chama de episteme. É quando a gente está sempre fazendo aquele processo da segunda navegação, quando a gente não está contente com as primeiras impressões, os primeiros dados da vida e da natureza, e a gente aprofunda criticamente, problematicamente falando, né? Problematizando as coisas. O mundo sensível é quando a gente, de repente, a opinião é quando a gente não aprofunda nas coisas, quando a gente se encontra ingenuamente, dogmaticamente aderido às ideias, aos sistemas e tudo mais. Platão quer uma sociedade crítica, uma sociedade que seja emancipada, autêntica, né, envolvida na polis, porque a concepção do ser humano ali é que o ser humano só é um indivíduo dentro da polis, dentro dessa comunidade chamada cidade. Pois bem, para Platão existem três tipos de alma, três tipos de pessoas, né, majoritariamente falando, é um diagnóstico, né? Ele classifica as pessoas como tendo a alma apetitiva, a alma irascível e a alma racional. São três grandes características das pessoas. Todas as pessoas têm essas características que nós citamos aqui, só que uma delas predomina. Nesse sentido, aqueles indivíduos que a alma apetitiva predomina são indivíduos que têm habilidades manuais, práticas, são indivíduos que, para o projeto de cidade de Platão, deveriam compor a classe dos camponeses, dos artesãos e, em suma, o povo, né? Aqueles outros indivíduos que têm a alma irascível são mais voltados aos instintos, à questão da moralidade, da honra, às respostas rápidas, têm o corpo forte, enfim, eles vão ser propícios nesse projeto platônico para ser os guerreiros. E eles vão ter ali já uma educação pautada para a defesa da cidade, para a vida em comunidade, para a partilha dos bens. Na verdade, eles nem têm bens, né?
E nós temos outros indivíduos que têm majoritariamente uma tendência para questionamento, para investigação, para crítica, para a busca da verdade, majoritariamente. A esses indivíduos, Platão está designando numa sociedade perfeita o papel de serem filósofos e de serem administradores das cidades, governantes. Né? Na verdade, essas são as três classes e essas são a função delas na sociedade. É muito claro, muito evidente desde Sócrates que cada ser humano, bem como cada classe, precisa buscar ser melhor. A isso a gente chama de virtude. Cada ser humano precisa buscar sua virtude, cada classe precisa buscar sua virtude. Qual é a virtude do ser humano apetitivo, da classe, dos artesãos e camponeses do povo? É a temperança, é a capacidade da gente não exceder e nem ter carência nas coisas que a gente faz. O trabalhador lá, o engenheiro, o médico, sei lá, o sapateiro, o dentista, tanto faz, esses profissionais precisam ser exatos naquilo que fazem, não exceder e nem faltar em nada. É até entendível, compreensível essa ideia platônica, porque se a gente excede, a gente acaba fazendo alguma coisa errada. Se a gente faz em falta, a gente também erra em alguma medida. Aquele indivíduo que é irascível é a classe dos guerreiros, a virtude que eles precisam alcançar é a coragem. E a coragem aqui é ser destemido, mas é, sobretudo, cuidar ou prezar do cuidado da sociedade, da comunidade, aliado com honra, com dignidade. Né? Aí a gente entende algumas questões ali de guerreiros que vão lá e que de repente morrem numa batalha, mas também aqueles guerreiros que de repente pensam que é a hora de não brigar, de não lutar, de não guerrear, de mandar um mensageiro de paz e tudo mais. Tem a ver com honra. Aliás, é preciso que a gente defenda a cidade, é preciso que eles defendam suas mulheres e seus filhos, né? Da comunidade toda. E para os indivíduos que têm aquelas habilidades racionais, que são as classes dos filósofos e governantes, né, os governadores lá, o rei e tudo mais, a virtude necessária é a sabedoria, porque uma coisa é sapiência, outra coisa é sabedoria. Sapiente é aquele que sabe muito, aquele que é erudito, aquele que contempla as coisas todas. Sabedoria é aquele que, além de contemplar, tem a atitude prática, resultado dessa compreensão aprofundada do mundo. Pois bem, existe uma quarta virtude e que pertence a todos. Essa quarta virtude é a justiça. A justiça precisa ser buscada por todos os indivíduos e por todas as classes. É a justiça que está faltando ali no ambiente ateniense, no ambiente grego, das relações públicas, da polis, dessas relações das menores às maiores. Né? Ok, para chegar a esse tipo de educação, né, esse tipo de sociedade, é necessário também ter esse projeto pedagógico, educativo. E Platão vai também projetar esse tipo de educação. Para Platão, cada ser humano precisa fazer a busca do conhecimento, a busca da verdade. E esse conhecimento é dialético. Né? Como assim? Como nós já vivíamos alma na eternidade, nós já sabíamos da vida, do mundo e tudo mais, nós temos ideias inatas, nós esquecemos quando viemos para cá, nós vamos no passar do dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas experiências, relembrando coisas que nós já conhecíamos. A gente chama isso aí de anamnese, de recordação, de memória. É como se nós tivéssemos esquecido e agora, com nossa vida, materialmente falando, a gente vai reconhecendo a verdade que nós já temos. É óbvio que isso está dentro da nossa escolha. A gente pode viver mais a favor dos prazeres, sem pensamento, ou a gente pode viver mais a favor da racionalidade, dessa aprimoração do corpo humano, da vida humana. Tudo bem. Existe a alegoria da caverna que vai ilustrar isso muito bem. Pessoas que vivem nas sombras e pessoas que de repente fazem um processo doloroso, difícil, demorado, né, que deixa sequelas na gente. Que bom, são sequelas sadias, de sair do mundo das sombras, do fundo da caverna, do reino das opiniões, para buscar a verdade, que é o sol. O sol, para Platão, tem um significado enorme. Um sol que ilumina todas as coisas, a verdade que ilumina todas as coisas. Quando a gente compreende elas, o mundo, o universo, a gente mesmo, claramente. Nesse processo dialético, de ao caminhar, ao experienciar, a gente ir buscando a verdade, a gente alcança o que a gente chama de virtude.
Só que isso é um exercício muito pessoal. Como é que a gente faria isso institucionalmente falando? Platão está dizendo que seria adequado que todas as pessoas até os 20 anos tivessem um ensino, um aprendizado livre. Dos 20 aos 30 anos, que esse ensino, esse aprendizado fosse mais sistematizado, fosse entendido ali a complexidade dessas aprendizagens todas. Dos 30 aos 50, quando a pessoa já é madura, né? Cidadão já é desde os 20 anos, maduro mesmo, dos 30 aos 50, esse cidadão ele começa a cuidar da educação da sua família, dos seus filhos, das pessoas que estão lá na grande comunidade, na grande polis. Né? Nesse exercício de aprendizado e de ensino que se faz até os 50 anos, aos 50 anos Platão entende que a pessoa já tem uma carga de vida, já tem uma carga cognitiva bacana, uma experiência interessante, os problemas da vida já sofreu e já tentou resolver de alguma forma satisfatória, já entendeu o que é viver em cidade, né, na comunidade, na polis. Ali, aos 50 anos, a pessoa está preparada para a filosofia e preparada para os cargos administrativos da cidade. Por que ele diz isso? Porque ele está entendendo que há pessoas lá nos cargos administrativos que não têm experiência de vida, não têm experiência cognitiva, não têm absolutamente nada, e é por isso que a sociedade está sendo mal regida, mal governada, mal conduzida. Tanto é que Sócrates morreu por essas pessoas que vivem no mundo da opinião. Né? Platão ele tem raiva, ele tem uma revolta com essa democracia degradante, infiel, uma democracia que não pensa no bem comum, que é o que Aristóteles depois vai reforçar muito bem, né? O que seria o objetivo da sociedade. Bom, espero que vocês tenham entendido rapidamente aqui bem o horizonte do que é o entendimento da sociedade para Platão e qual é a proposta de educação. Vocês podem conferir mais essas informações no livro de vocês. Você também pode ler um livro muito bacana que eu acho que dá para a gente entender, por exemplo, mais ainda a Alegoria da Caverna, que é 1984 de George Orwell. Se você ler um pouquinho, buscar o filme também, vai dar uma compreensão bem bacana do que é essa vida manipulada que Platão está tentando fazer a gente acordar para ela e alcançar a emancipação. Para maiores detalhes, você pode acessar também o meu canal e temos ali uma videoaula com fragmentos, com citações, com exemplos e com outros vídeos sobre essa temática. Espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre o governo e a preferência de Platão pela monarquia, pelo filósofo rei, a sofocracia. Muito obrigado, fiquem bem e aquele beijo, aquele abraço. Tchau, tchau.